Olá, bom dia! Chegou a hora do Agronacional, o seu programa do campo na tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e a partir de agora estarei com você aos domingos, trazendo informações, cultura e as novidades do mundo agro. Nós separamos hoje alguns dos bons momentos da temporada para você. Acompanhe aí! Vamos começar o programa de hoje falando sobre a agricultura urbana. A repórter Mariana Tocarnia mostra o que está sendo feito nas grandes cidades no cultivo e plantação de frutas e hortaliças. Como podemos definir o que é agricultura urbana? Essa é a primeira reportagem da semana do Repórter Rural. Confere aí. Plantas e concreto. Quem disse que a agricultura não pode conviver com edifícios? Tanto pode que tem nome, agricultura urbana. Embora pareça algo simples de se explicar, esse termo pode ter vários significados. Eu acredito na agricultura urbana como uma forma de voltar a nossa saúde, que a gente foi perdendo nesse dia a dia da cidade. Assim, a gente tem assim muita dificuldade, né, de se alimentar bem, de ter uma alimentação saudável. Para mim é tudo, né? Porque a gente faz a parceria com os pessoal, então a gente reda ela toda, cultura urbana, entendeu? A agricultura urbana é praticada principalmente em terraços, pátios ou hortas urbanas. Geralmente é voltada para o consumo próprio ou para a venda em pequena escala em mercados locais. Em termos bastante conhecidos, são chamados quintais produtivos. Essa palavra quintal, eu acho que ela é muito simbólica, né? Porque ela remete tanto àquela cidade do passado, onde as casas tinham quintais, tinham espaço no entorno, né? Ou como se fala também no arredor da casa, mas ela remete também para uma agricultura que é possível de ser reinventada, né? Que ela pode ser cultivada em espaços menores, que pode ser cultivada muito focada também na questão da solidariedade entre os vizinhos, de relações de vínculo com a natureza, de mobilização comunitária, né? e de complementação da alimentação, né? Das famílias, né? De subsistência, e também, que é uma experiência muito marcante do Rio de Janeiro, é a expressão econômica dessa agricultura, né? Apesar dela ser produzida nos quintais, a gente tem quintais que são reconhecidos como quintais orgânicos, eles são certificados, né, pelo sistema participativo de garantia, e estão fazendo feiras, né? Então, a gente pensa muito nessa questão da multifuncionalidade da agricultura, né? Ela tem múltiplas funções, mas ela tem também expressão econômica. Então, eu acho que a agricultura urbana no Rio de Janeiro é pensar essa agricultura nos sertões, nos quintais, nas favelas, né? A agricultura urbana é toda a agricultura feita dentro da cidade, toda a agricultura feita no espaço urbano. É uma agricultura que ela, não só a localização dela no espaço urbano, mas a relação dela com o espaço urbano. Toda atividade agrícola, né, desde os plantios em laje, em potes, em espaços, né, aproveitados, terrenos baldios, hortas escolares, hortas em instituições, né? Tem horta em shopping center, né? Tem diversos tipos de agricultura urbana, vamos chamar assim, tá? Mas é uma coisa que passou a receber uma atenção, né? Porque a gente está muito acostumado com a agricultura do espaço rural, né? Quer dizer, um espaço distante, longe, em que a gente visualiza a agricultura. Mas a agricultura urbana, ela traz para a reflexão, né, da sociedade, que mesmo dentro da cidade a gente tem práticas agrícolas, né? Mesmo que seja uma bananeirinha no quintal, mesmo que seja, né, um vasinho de planta, né? Hoje em dia muita gente gosta de plantar um manjericãozinho no seu apartamento, né, na sua casa. É uma agricultura urbana. A diferença entre a agricultura urbana e a rural é quase uma linha no mapa. Na agricultura urbana, o cultivo é realizado dentro das cidades e nas periferias, em áreas metropolitanas definidas por lei.
Já a rural é toda a agricultura realizada fora desse limite. No Brasil, não há dados nacionais atualizados de quantas sejam as hortas urbanas, nem de qual é a área total plantada dentro de perímetros metropolitanos. Há, no entanto, evidências de sobra de que esse plantio existe e da relevância dele para o consumo local. Existem inúmeros projetos, tá, Brasil afora, de agricultura urbana, e já antigos, tá? Alguns mais antigos, né? Agora, eu diria que não tem uma sistematização, uma informação, né, unificada, né, organizada sobre quantos agricultores urbanos tem no Brasil, a soma desses agricultores urbanos, das suas áreas, né, quanto isso corresponde, qual é a produção, volumes de produção da agricultura urbana. Então tem muito ainda um vazio de informações sobre a agricultura urbana, tá? Ao mesmo tempo que tem muitos projetos, tem muitas iniciativas e de tipos muito distintos, né? Tem jovens hoje em dia na cidade, né, que nasceram e cresceram na cidade e que estão ocupando praças públicas, né, para fazer canteiros e plantar, no sentido de estabelecer um outro contato com a natureza, com a agricultura, com o seu próprio alimento, né? Mas isso está muito pouco mapeado, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Se olhar com cuidado, é possível ver espaços verdes nas cidades que estão sendo usados para o cultivo. Eles podem estar em vasos próximos a janelas de apartamentos ou mesmo em hortas comunitárias em praças. Para começar a plantar, Márcio explica que é preciso apenas uma condição: vontade. Juntar um grupo interessado no cultivo e escolher um espaço público também pode ser uma opção. Para fazer uma horta no espaço urbano, em primeiro lugar você tem que ter vontade, querer, né? As pessoas às vezes acham que fazer uma horta precisa de conhecimentos técnicos muito apurados, precisa de uma informação, né, que elas não têm. E alguns elementos, que é uma coisa muito simples, né? Você precisa daquilo que a natureza te dá, né? Você precisa de sol, né? As plantas vão precisar de sol, você precisa de terra. Então, se o seu espaço for todo cimentado, você vai precisar encontrar um recipiente, né? Tem gente que planta num carrinho de mão antigo, em pote de vasos, até garrafa PET, né? Tem gente plantando nos mais diversos recipientes. Aí você vai ter que introduzir uma terra ali dentro, né? Em alguns casos você vai precisar comprar uma terra se você não tem absolutamente nenhuma terra. Água, né? A água que você vai precisar molhar as plantas e as mudas e as sementes, tá? Muitas das mudas e as sementes a gente vai encontrar numa casa de plantas, vai encontrar trocando com os vizinhos, às vezes alguma planta que você compra no sacolão para comer em casa, muitas delas podem ser aproveitadas como mudas. Na hora que começa e que bota a mão na terra, né, a coisa vai acontecendo, aí você vai se deparando de verdade com as dificuldades e aí sim a informação mais técnica vai ser necessária. Mas para começar, tá, é a vontade de encontrar um espaço. Se tiver, né, outras pessoas que tenham vontade para você se juntar e fazer junto, é ótimo, né? Ah, mas todo mundo pode fazer. No próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Mariana Tokarnia, que nos mostra como tornar lucrativa essa produção caseira na agricultura urbana. Aliás, para quem pretende ganhar dinheiro aproveitando ideias simples e caseiras, vale a pena conhecer a história de um casal de agricultores que criaram mais de 600 vidros de conservas em casa. Dá só uma olhada. Um casal de agricultores aposentados da Embuia tem uma regra própria: aproveitar o máximo possível os itens produzidos no sítio. E olha só, eles têm levado o assunto muito a sério, tanto que o estoque está gigante. Olha só. Entre as árvores à margem da rodovia que dá acesso a Leoberto Leal está a propriedade da família Erhardt. O seu Ego e a Dona Maria são dois entusiastas quando o assunto é diversidade. O pomar está cheio de frutas dos mais variados tipos. Mas quando nós plantamos isso aqui, uma pessoa perguntou para ela: tia, por que vocês querem tantos pés de laranja? Nós queremos para nós queremos para os passarinhos, nós queremos que as crianças também roubem. A sobra a gente leva lá para o abrigo Mão Amiga, né, dos velhinhos. A gente leva também. Então tudo se aproveita, né? E o pêssego também, eu faço a conserva e faço a geleia.
Aqui vale aquela frase de Lavoisier: nada se perde, tudo se transforma. Dá para imaginar que só na cozinha eles têm mais de 600 vidros de conserva e tudo produzido em 2 meses. Quando eu me casei, eu já levei 2 dúzias de vidros junto, achei maravilhoso e continuei, como a gente era da roça, colhia as coisas, aí eu comecei a fazer. E daí nunca mais faltou conserva na minha casa. Todo ano dá essa carência, né, de fazer, essa vontade. Só que é claro que nos últimos tempos eles estão um pouco mais empolgados do que o normal. A gente foi fazendo, foram achando bonito, foram levando e continuou. O pessoal começou a dar os vidros de presente para a gente, fomos lavando e botando, e muita fruta, todo mundo ligava para ir buscar, sacada de beterraba, sacada de fruta, sacada de tudo. Aí a gente foi se empolgando e fazendo. Pêssego, beterraba, pepino, couve-flor, pera, abacaxi, cebola branca, cebola roxa. Tem variedade que não acaba mais. Eu tenho 600 vidros, mas você não vai achar 2 da mesma raça junto. Sempre um tipo do outro. Não tem 2 vidros juntos. Sempre tem um separado do outro. Pode passar que você não vai encontrar. E se tirar ali do meio um ou outro, você pode ir embora. Mas se eu correr o olho lá, eu já vou perceber que foi mudado. E sabe qual a intenção de tudo isso? Na verdade, são 3. Inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, ter mais qualidade à mesa e também presentear. Você pode ter certeza que a gente faz isso com amor, pouco para os outros, quando vêm aí, porque nós ganhamos muita visita, sabe? Então eles vêm, escolhe o que vocês querem comer. Não é para nós, é para o pessoal que chega assim, sabe? E as curiosidades e farturas do sítio não param por aí. Pelo trabalho na cozinha, a Dona Maria é conhecida no município inteiro. Do forno, ela tira rosca quentinha para o café e também mais. Olha, você que está assistindo essa reportagem, consegue imaginar o que é isso daqui? Não parece, mas é um pão de milho. Dona Maria, que história é essa, pão de milho redondo? A ideia, posso contar? Pode contar, partilha É que tinha muita criança, muito sobrinho, muito vizinho, as crianças eram muito unidas e os domingos eles vinham para fazer piquenique. E eu sempre queria alguma coisa diferente para eles não aparecer de volta, passar a tarde do domingo, né, fazendo piquenique. Aí eu imaginei, cortei isso aqui para fazer bolo. Aí eu enfeitava assim para cada criança um bolinho enfeitadinho, redondinho assim, eles achavam maravilhoso. Aí um dia eu fui fazer o pão do milho, aí não coube na forma. E eu com pena de jogar fora, eu vou usar a forma do bolinho das crianças. Usei, o pão ficou lindo, maravilhoso, mais macio, mais gostoso. É onde eu continuei fazendo muitas latinhas e faço tudo aqui. Então isso aqui é uma latinha de café, né? De café. E a senhora só bate, tira a parte de cima, bate. Bato numa madeirinha, porque tem que ficar assim, ó, lisinha, né? Pra poder engraxar e o pão pular pra fora. Vocês viram como ele solta bonitinho? Uhum. Tem que queimar a latinha quando nova, senão ele gruda muito. Tem que queimar, eu boto no fogão a lenha, queima bem a latinha, aí depois passa a gordura e faz. Então é isso daqui que vocês dois gostam. Geleias ao fundo, conservas, mesa farta, receber visita, é isso que é bom? É isso que é o gostoso da nossa vida. Poder fazer, né, para todo mundo que chega para visitar a gente, né? Vem muita gente da cidade que gostam de vir no interior para comer as coisinhas diferentes que a gente faz. Isso é coisas de gente antiga, né? E como é bom você sentar na mesa e você ter as coisas para comer, né? Como muitos, nem pensando de ter isso para comer. Isso nós sempre pensamos. Nós não pensamos só na nossa mesa farta, nós pensamos naqueles que também não têm. Que se a gente pudesse ajudar essas pessoas. E como tem gente que poderia ajudar. Por enquanto a gente ainda pode comer as coisas boas que a gente faz, porque a maioria das pessoas são proibidas. O médico depois, quando elas podem fazer e comer, não pode mais porque faz mal. É verdade, tem que aproveitar enquanto pode. Enquanto pode, é.
dificuldades enfrentadas por tantas famílias durante a pandemia, a agricultura familiar aparece como opção para enfrentar a fome. É o documentário Solidariedade, cedido gentilmente pelo programa Curta Agroecologia do Canal Saúde da Fiocruz. Eu nasci aqui na comunidade, desde pequeno, aos 14 anos, comecei já a ter uma roça, fazer uma roça de mandioca, de feijão. E hoje estou com 53 anos e continuo na roça produzindo, como vocês estão vendo aqui, a nossa roça diversificada, né? Nossa fartura, a nossa segurança alimentar sempre foi construído pela nossa mão. E o prazer, fico bastante emocionado quando eu vou na entranha da terra, tiro um pé de macaxeira que está lá na terra e descasco essa macaxeira, boto na panela e de repente você bota num prato um alimento delicioso, saudável. Acho que essa é a grande riqueza da agricultura familiar e de quem está no campo. Tem coisas que talvez até eu me perdo em dizer a grande quantidade de alimentos disponível para a gente e que a gente acaba vendendo. Por exemplo, quando chega a pandemia, a gente tem problema muito sério, né, com relação a baixa muito grande. Tivemos que se resguardar. Eu aqui mesmo tive muito feijão que teve que secar, o feijão macaça. O Polo da Borborema é uma articulação de 14 municípios junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente foi criando uma capacidade de mobilização e articulação entre os agricultores e as agricultoras, construindo as redes, né, de mulheres, de jovens, no fortalecimento da agricultura familiar agroecológica, e isso permitiu com que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem. Nesse momento, nós começamos a ter notícias de que produtores estavam em dificuldade, sobretudo produtores familiares. Por quê? Nós tivemos um fechamento dos restaurantes, tivemos fechamento dos hotéis, as feiras livres também fecharam em função de isolamento social e essas pessoas passaram a ter uma dificuldade maior. A Fundação, junto com o BNDES, principalmente, iniciativas do governo federal, à época, nós trabalhamos no fortalecimento dessa rede de produtores para que eles pudessem, sim, aplicar as melhores técnicas, para que eles se organizassem. Então, nós já tínhamos o conhecimento dessas redes. Hoje, essas redes já estão atuando em várias regiões do país. Então, nós tivemos a ideia de trabalhar com essas redes, com essas cooperativas, com esses arranjos, para que nós adquiríssemos os produtos dessas pessoas e esses produtos chegassem a quem estivesse mais precisando nesse momento, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto ele veio dinamizar essas redes que no momento de pandemia, né, não estavam paradas, mas estavam ainda, né, um processo de dinamismo um pouco menor e visa a compra de alimentos dos agricultores familiares aqui do território da Borborema e a distribuição de cestas básicas, né, para 600 famílias aqui do território. No início, como a pandemia pegou a gente todos de surpresa, né, no início foi um choque, né? O fechamento das feiras, né? Muita produção, e a gente já estava sem expectativa. Aí foi uma porta que se abriu, né? E só veio fortalecer, não a mim, como as meninas, né? E como os outros agricultores que estavam com produção, né? Muita produção e a venda pouca, né? Então, isso valorizou muito o nosso trabalho e nossos produtos. E eu vejo, né, que eu acompanho também, né, junto com os meninos, quanto dificuldade os agricultores estavam, né, em venda com aqueles produtos, porque é muito produto, né? Principalmente de hortaliça, é muita coisa. Então, ia ter um desperdício muito grande. No
No próximo programa, vamos ver o que está sendo feito no sul da Bahia. E se os agricultores têm demonstrado que com organização e boa vontade é possível fazer mais, a gente mostra agora que com boas práticas dá para plantar e cultivar mais tipos de mandioca. A Embrapa criou o Dia de Campo e reuniu produtores e técnicos para aprender mais sobre essa raiz que tem crescido no gosto do consumidor. O Dia de Campo na Chácara Paraíso, em Teotônio Vilela, Alagoas, aconteceu seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde em relação à Covid-19. O número de participantes foi reduzido e o uso da máscara era obrigatório. Quem estava no evento queria saber um pouco mais sobre a mandioca. De obter novidades relacionadas à área da mandiocultura junto à Embrapa aqui na região e também, de certa forma, com essas novidades, conseguir um aumento da produtividade, que é o principal gargalo aqui da nossa região quanto à cultura da mandioca, e ver como está a cultura na região e a forma como ela vem se expandindo e as novidades que há para ser empregado no cultivo da mandioca. Conhecer as variedades da mandioca, qual delas a melhor, né? A melhor variedade. Aqui tem vários agricultores, tem técnico, tem reportagem. E estamos aqui com a galera que trabalha com o produto mandioca. No Dia de Campo foram apresentados materiais com formato de raízes mais aceito pelo mercado, que tenham regularidade na produção, porte da planta diferenciado, produtividade alta e grande produção de amido. A tendência hoje é produção aliado à qualidade. O que é a qualidade? É o teor de amido, é o teor de goma que tem determinado material, determinada variedade de mandioca. Por que isso é importante? Porque quem trabalha com farinha, se eu tenho um teor de amido maior, ela vai me dar uma farinha de melhor sabor. E há uma preocupação muito grande com isso. Vocês sabem que, por exemplo, a farinha sergipana, ela tem uma marca muito boa. Por quê? Ela tem maior teor de amido e isso favorece o sabor. E a fecularia é o produto nobre, ela comercializa a goma, o amido. Então, quanto maior o amido, maior a rentabilidade econômica do grupo. Por causa do avanço no setor agrícola, novos métodos de manejo de solo e de materiais estão sendo cada vez mais usados, visando a melhoria da qualidade e produtividade das raízes. Durante o Dia de Campo, também foi calculada a estimativa de produção das variedades Pretinha e Caravela. A Pretinha rendeu 22 toneladas por hectare, enquanto a Caravela rendeu 25. Duas variedades que são justamente as mais difundidas aqui. E testando, vendo o comportamento delas com relação à produtividade de raízes, tá? Mas vendo aí tanto o controle químico como o controle em termos de densidade de plantio. Nós acabamos de aprender com a produção da mandioca e agora vamos acompanhar a preparação de uma alimentação alternativa para as abelhas. Em algumas épocas do ano, com a diminuição da quantidade de flores, diminui a oferta de néctar e as abelhas produzem menos mel. Para que elas continuem a produção normal, existe uma receita. Vamos conferir? Para produzir seu alimento, as abelhas coletam néctar e pólen das flores. Mas em algumas épocas do ano, como no período de seca no Nordeste, as flores diminuem, as colônias de abelhas ficam fracas e elas podem até abandonar as colmeias por falta de alimento. Para garantir que as abelhas sobrevivam à escassez de alimento, uma das alternativas é oferecer um substituto ao néctar, como xarope de água, limão e açúcar, pelo menos até o início da nova florada. Nesse vídeo, você vai acompanhar a produção desse xarope com limão, ingrediente que ajuda a conservá-lo por mais tempo. Para preparar essa receita, vamos primeiro separar o material. Uma panela grande, suficiente para mais de 5 litros d'água, 5 litros de água, 5 quilos de açúcar e suco de 4 limões ou 3/4 de uma xícara de café. Agora, leve ao fogo a água e acrescente o açúcar. Mexa levemente até que o açúcar dissolva. Logo que a mistura ferver,
coloque o suco de limão e dê mais uma mexida. Deixe ferver por cerca de 25 minutos. Depois disso, você percebe que o xarope fica com uma cor dourada. Apague o fogo e deixe esfriar. Depois, é só colocar em garrafas de plástico, levar para o apiário, preparar os alimentadores e colocá-los nas colmeias. Esse cuidado vai garantir que as suas abelhas se mantenham alimentadas e com muita energia para o trabalho na colmeia. E o que é melhor, continuarem produzindo mel. Estamos de volta com o Agronacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha pela TV Brasil, mas também quer assistir online, basta procurar o Agronacional no YouTube ou pelo aplicativo da TV Brasil Play. Mas isso só depois de conferir o que a gente separou para você agora, hein? Ter tempero sempre à mão e até uma saladinha colhida dentro de casa são benefícios da agricultura urbana, que é aquela praticada dentro das cidades. Mas essa produção não precisa ser apenas para abastecer a própria cozinha. Ela também pode ser comercializada e gerar receita para as famílias. O agricultor, ele historicamente sempre vendeu, né, sua produção, né? A gente fala, agricultor é aquele que planta para comer. Essa é uma ideia um pouco distorcida, porque o agricultor, ele sempre, historicamente, quando a gente vai ver as diferentes realidades do campesinato, em muitas situações ele precisou se assalariar para continuar sendo agricultor. Um dos desafios para tornar a produção de fato lucrativa e garantir o sustento dos agricultores é garantir a venda dos produtos. As feiras surgem, então, como espaços tanto para o comércio quanto para trocas de experiências. Os produtores da própria cidade acabam conhecendo de perto os consumidores. Elas permitiram aos agricultores fazer a venda direta, né? Quer dizer, eles, ao invés de ter que entregar seus produtos para os intermediários, que faz com que eles vendam a um preço muito barato, né? Eles podem vender diretamente seus produtos, e elas, por serem feiras menores, elas acabam exigindo que os agricultores tenham um pouco mais de diversidade, né, para deixar a barraca bonita, para fazer com que o consumidor possa tirar tudo que ele precisa na feira, né, visitando a feira. É uma forma também de materializar a existência da agricultura na cidade, né? É uma forma de dizer que existe agricultura na cidade, de quem são esses agricultores. Então, um pouquinho mais de uma década para cá, né, a gente tem visto uma grande transformação, né, na luta pela defesa da agricultura na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver com as feiras, né? E eu acho que outro papel importante das feiras é que essa agricultura ganha aliados, né? Ela ganha os consumidores como aliados. A feira é um espaço onde muita coisa circula também, muita informação, tem um papel pedagógico, né, de aprendizado. O agricultor, ele ensina coisas para os consumidores também trocam receitas, pedem produtos, conhecem coisas novas, né? Então, muitos alimentos também que você não encontra nos supermercados, você passa a encontrar nessas feiras, né? Verduras que talvez sua avó conhecesse, né? Que ela tinha mais facilidade, então ela consegue comprar os consumidores conseguem comprar na feira, né? Então tem um aprendizado ali de como fazer as receitas, de como uma discussão sobre embalagem, né? Sobre consumo, sobre como vivem os agricultores. Muitos desses consumidores também participam do sistema participativo de garantia, então eles também ajudam a produzir um controle social, né, de onde vem esse alimento, de como ele é produzido. Eles acabam conhecendo um pouco dessa realidade do agricultor, né? Então a gente alarga a defesa da agricultura na cidade. Quem planta sabe que há épocas de maior produção e também períodos mais escassos. Por isso, contar apenas com as feiras como fonte de renda pode não ser suficiente. Foi pensando nessa questão que surgiram as chamadas CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura. A ideia é simples. Um grupo de consumidores se compromete a pagar uma contribuição fixa para cobrir o orçamento anual da produção agrícola de um grupo de produtores. Em contrapartida, os consumidores, que são também chamados de coagricultores,
recebem os alimentos que são produzidos sem custos adicionais. A estimativa é que haja cerca de 150 CSA no Brasil. Sem a pressão do mercado e dos preços, o produtor pode se dedicar de forma livre ao cultivo. E os consumidores recebem produtos de qualidade, sabendo exatamente de onde eles vêm. Sem intermediários, o produtor acaba ganhando mais pela produção, que passa a ser acompanhada de perto. Numa CSA, a gente busca criar um senso de comunidade, como eu falei, que vai além de simplesmente adquirir alimentos de um agricultor, né? Então as pessoas elas se tornam coagricultores, elas se tornam participantes daquele processo. Vou dar um exemplo muito característico que acontece, né? As pessoas acabam aprendendo que não vai vir sempre o mesmo alimento, né? Toda semana na sua cesta. Por quê? Porque a gente também se conecta com a questão da sazonalidade. Então, numa CSA, quem está conectado com esse agricultor vai entender que os alimentos que vêm na cesta são os alimentos da safra. São os alimentos que a terra está produzindo naquele momento. A gente não tem uma expectativa de que a gente vai comer o mesmo alimento o ano inteiro. E a gente também entende que existem momentos de abundância e momentos de escassez. Então tem momentos que as nossas cestas vão vir super fartas, porque a agricultura está num ótimo período, e momentos como agora, por exemplo, que em vários lugares do país os agricultores perderam praticamente, não sei se toda a produção, mas boa parte da sua produção, por conta das geadas e do frio, né? Então numa CSA isso também está incluído, né? Em algumas, inclusive, as pessoas estão indo ajudar os agricultores a trabalhar essa questão da geada. A gente sai da cultura do preço, vai para a cultura do apreço, a gente colabora para o agricultor poder ficar, né, no que ele gosta de fazer, que é plantar, que é o que ele sabe fazer. A gente aproxima esses mundos, né, e a gente está trabalhando circuito curto de comercialização. E a gente está trabalhando uma relação de afeto também. A família de Daniel faz parte de uma CSA no Rio de Janeiro. Após a colheita, ele separa os alimentos em sacolas que irão para as casas dos coagricultores do projeto. Aquelas sacolas lá são uma dos projetos. E as outras eu vou entregar lá em Laranjeira e Cosme Velho. Ovos, banana, berinjela, feijão, tomate. Quem recebe os alimentos, elogia. E a qualidade do produto também, porque são produtos orgânicos, são produtos saudáveis, então isso para a nossa família também é um bem imensurável. Na cor, na textura, na conservação, no tempo de durabilidade, no sabor é diferente. Os alimentos são melhores, então? São mais saborosos. Tem alimento até que a gente nem conhece ainda ele na sua origem, né? Como que ele tá. A gente estava ali olhando um repolho e nem reconheceu o repolho, porque a gente só pega ele já descascadinho, bonitinho lá na venda. Então, fora que quando a gente chega em casa, que as crianças veem a cenoura, né? Nossa, eu não sabia que a cenoura vinha assim, porque no mercado só vem mesmo a cenoura e não vem a folha da cenoura, né? Então é diferencial. No próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Mariana Tokarnia, que nos mostra os desafios de quem se dedica à agricultura urbana. E a gente já pode dizer que um dos maiores desafios é educar novas gerações também, né? A educação ambiental tem sido inspiração para uma senhora que criou um projeto voltado a ensinar crianças a plantarem e cultivarem frutas e hortaliças. É a vovó Cida que nos mostra hoje como plantar tomatinhos com a garotada. Dá só uma olhada. Dia de uma dica é para você cuidar das suas plantas de plantio. E eu estou aqui ao lado da dona Aparecida, que é proprietária no Eco de Cima. Olha que lugar maravilhoso. E aqui, para quem vem para cá, é ensinado um monte de coisa bacana sobre a educação ambiental. E hoje ela vai ensinar para essas crianças como plantar tomatinho. Seja bem-vinda, dona Aparecida, para ensinar o pessoal aí de casa, as crianças. Nós vamos fazer o plantio de mudinha de tomatinho e também da sementinha do tomatinho, porque às vezes você vai no mercado e compra. Aí você fala, mas como é que eu vou esperar a muda crescer? Você pode plantar semente, não tem problema.
E a tua criança, ela vai regando, ela vai olhando, ela vai conversando e ela vai seguir o processo do nascimento, do crescimento, até o fruto. Então, às vezes, num cantinho aí de casa, tem um lugarzinho que você pode ter um pé de tomatinho, que ele não vai ocupar muito espaço, num vaso de flor mesmo. Então, aquela matéria orgânica que você varre o teu quintal de folhas, você pode colocar elas num copo descartável, um vasinho. E você faz uns furinhos embaixo, por quê? O excesso da água vai sair por aqui. E aí depois você coloca um pouco de terra. Você colocando essa terra, você vai fazer um buraquinho aqui no meio e você vai pegar o tomatinho, você vai pegar a sementinha dele, ó, a sementinha, e vai pôr aqui dentro, aonde você fez um buraquinho. E aí depois você joga só um pouquinho de terra. Só um pouquinho de terra, só. E aí o que acontece? Você vai jogar regar 2 vezes por dia. Essa sementinha, ela demora mais ou menos de 5 a 6 dias para nascer. Para ela ficar desse tamanho aqui, ela demora mais ou menos uns 30 dias. Então, você pode colocar ela num vaso e depois o pé de tomatinho você coloca uma estaca no vaso, né? Uma varetinha e vai amarrando ele vai crescendo para cima. Porque se ele cair, ele estraga a flor, estraga o fruto. E o local ideal para ficar é sombra, sol. Então, a gente recomenda para as plantinhas tomar pelo menos 4 horas de sol. Se você colocar ele num lugar que o sol é de manhã, ele já tomou sol por aquele dia. Muito obrigada pela dica, tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Já pensou, gente, tomatinho em casa, natural, sem agrotóxico, lá no fundo do quintal, fácil, tá aí a dica, gente. Faça em casa, façam com suas crianças, olha que delícia. Olha as crianças aqui, tudo aprendendo, é muito bom. Muito obrigada. Eu é que agradeço a presença de vocês e agradeço a todos os telespectadores que abraçam a nossa causa, porque ela não é minha, ela é nossa. No sul da Bahia, agricultores criaram o projeto Ecoforte para ajudar quem está com dificuldades para comprar alimentos. Eles fornecem uma parte da produção com cestas de produtos orgânicos. Vamos ver como é que eles fazem isso em um trecho do documentário Solidariedade, de Tiago Carvalho, cedido gentilmente pelo programa Curta Agroecologia do Canal Saúde e Fiocruz. Antes, nos meus bisavós, né, eles trabalhavam com agricultura agroecológica, mas que não conhecia, né? Era sem veneno, trabalhava tudo na questão, o controle de formiga, tinha umas técnicas para trabalhar com controle de formiga. E aí, a partir de 96, aí o SASOP apareceu, veio aqui para o município e eu comecei a trabalhar com agricultura agroecológica. Lá o assentamento já há alguns anos que a gente está focado nessa questão da comercialização dos nossos produtos, né? A gente vem produzindo para comercializar para o consumo familiar primeiro, né? Também tem a rede de agroecologia Povos da Mata, que lá tem um grupo de certificação orgânica, onde a gente também comercializa esses produtos. Como a gente já tem esse costume de comercializar, a gente já planta, já faz os cultivos, já sabendo que tem uma saída para a gente plantar. Todo ano a gente já procura os meios de comercialização, né? Então, quando surgiu a pandemia, a gente já botou a mão na cabeça de preocupado como era que a gente iria comercializar. Eu tive até uma conversa com o pessoal na rede de Serra, rapaz, agora a gente vai perder tudo. A cesta é uma iniciativa de garantia da segurança alimentar e nutricional, né? Porque ela permite esse processo da aquisição dos produtos da agricultura familiar, bem como a doação de alimentos para quem está em situação de vulnerabilidade social.
que aí a gente tentou envolver os agricultores, as associações que são envolvidas no projeto Ecoforte. O programa Ecoforte, ele foi concebido no âmbito da PNAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e foi construído de forma participativa, em diálogo com as organizações da sociedade civil. Esse é um aspecto muito importante dessa política. E ela traz duas dimensões que têm um enorme potencial. Primeiro, que é olhar para o que as organizações já fazem, para o que os grupos que já estão nos territórios produzindo, comercializando, estão fazendo, e olhar para as reais demandas deles, no lugar de tentar criar soluções universais que vão ser impostas de cima para baixo. E o segundo aspecto é o próprio fato de apoiar redes territoriais de agroecologia, apoiar uma grande diversidade de ações, de grupos nos territórios, a interação entre as ações e a interação com outras políticas. Essa combinação de valorizar o que as organizações já fazem e apoiar o trabalho em rede tem produzido efeitos e resultados impressionantes. E nessa pandemia a gente vê isso fica muito evidente. A gente está vendo que são justamente esses grupos que estão nos territórios, atuando em rede, que estão conseguindo dar as respostas mais efetivas no sentido de organizar a produção, de recriar fluxos de comercialização e de promover o abastecimento num momento de crise alimentar tão grave como esse que a gente está vivendo agora. Desde 98 que essas organizações vêm promovendo a agroecologia aqui no território, e a partir dessa parceria com a Fundação Banco do Brasil surgiu a oportunidade da gente elaborar um projeto que pudesse fortalecer as ações da rede de agroecologia do Baixo Sul. A partir dessa iniciativa da Fundação de oportunizar para o território e para a rede de agroecologia a questão da distribuição e do apoio às cestas, essas organizações da rede, elas mobilizaram desde cooperativas, associações de pequenos agricultores, foram 100 agricultores ao todo que tiveram envolvido no processo de fornecer o produto para compor as cestas. Então, a partir dali, a gente, de certa forma, pôde descentralizar um pouco a distribuição das cestas, Fecha todas as cestas com limão, aipim, banana e bota laranja junto com aqui. No núcleo espírita, nós temos diversos participantes que trabalham conosco também. E essas famílias, normalmente, elas vêm em busca. A agricultura familiar, nesse momento, então, ela é importantíssima. O alimento, ele chega mais fresco à nossa mesa, ele chega com mais rapidez também. Os nutrientes são mais preservados, Então, assim, isso dá uma qualidade de vida para a gente. E, claro, que com um alimento mais saudável, a nossa imunidade, ela tende a aumentar e aí a gente começa a ter os benefícios dentro de casa, né? Você consegue pegar aqui e aqui, o material dele e agora? Eu trabalho já há 15 anos como agente comunitário de saúde e vejo muita necessidade quando eu vou fazer visita domiciliar. E como a SASOP disponibilizou essas cestas, aí é ótimo para as famílias, porque são produtos naturais daqui da nossa região. Agora entregamos o rambutão, a aipim, tudo fruto daqui da nossa terra. E assim, eu acredito que a família que esteja recebendo essa cesta, já pela segunda vez, está bem agradecida, porque são alimentos bons, que não tem agrotóxico e que possa suprir as necessidades no momento. Obrigado. Tá, quando eles chegar, tá nas mãos dele. Estão precisando mesmo. Obrigada, senhor. No próximo programa, vamos ver o que está sendo feito em Santarém, no Pará. Essa rede de solidariedade mostra o sucesso de iniciativas que buscam ajudar e valorizar uma agricultura mais saudável. É o que estão fazendo também agricultores do sul do país quando encontraram uma fonte de renda que une o útil ao agradável, investiram na produção de polpa de fruta e estão agora colhendo bons resultados. Vamos conferir? De um ano para cá mudou muito o estilo de vida do consumidor brasileiro. As pessoas estão buscando por alimentos mais saudáveis, tanto que cresceu muito a busca por orgânicos. Neste mercado também está a polpa de fruta e já tem muitos agricultores investindo no segmento.
Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas, o Brasil hoje ocupa o 3º lugar no ranking mundial na produção deste serviço. São aproximadamente 43 toneladas por ano, o que dá 10% da produção mundial. O consumo de polpa de frutas é um mercado que está em crescimento em todo o Brasil e é uma ótima oportunidade de negócios para quem deseja empreender. É da polpa da fruta congelada que este produtor rural tira sua renda familiar. Começou num processo familiar nosso lá, tipo assim, por consumo, amigos e parentes chegavam e encomendavam para nós, daí nós vimos a necessidade de fomentando, até que chegou as prefeituras, né, e viram pelo serviço tudo, falou, não, vocês podem visar algo mais. Daí conseguimos uma liberação, comecemos para os municípios. Comecemos ali a fornecer Antonina e Guaratuba, e Pontal também, foi os primeiros municípios a fornecer nossas polpas. Quando nós vimos uma demanda do Estado, que era uma coisa muito maior, assim, para nós que era pequeno, nós olhamos assim, nossa, nós temos que se adaptar, vamos pegar essa fatia também, né? E assim, a nossa cooperativa ganhou espaço no litoral, daí o que vinha de fora, agora não vem mais, agora é tudo produção local nossa lá. Isso daí ajuda para o município, para a região, sabe, levanta a região também. Ficou fácil, porque tinha mercadoria que demorava, sair um dia antes, 2 dias antes, até chegar ao destino, perdia a qualidade. Hoje não, a mercadoria é tirada um dia antes e na madrugada é transportada. Então ela chega bem fresca, a perca nossa é reduzida absurdamente, sabe? Porque frutos, assim, eles estão bons, mas padrão mercado ele não vende, por causa que às vezes um formato, um tamanho diferente, daí o mercado rejeita. Na região de Curitiba, a empresa de Moacir Lunardon é quem recebe as frutas vindas do litoral paranaense. E ele conta sobre a importância da parceria com os produtores rurais. Somos uma agroindústria familiar, trabalhamos eu, minha esposa, meu filho e uma cunhada aqui. E a gente fez essa parceria devido à estrutura que nós temos aqui, a nossa família deles também, e deu bem certinho. Porque daí eles têm a produção das frutas lá, nós chegamos aqui, transformamos as frutas nas polpas, dentro, porque nós temos o registro do mapa, nós temos vigilância sanitária, e aí fica fácil para eles entregarem lá embaixo também. E essa nasceu uma parceria que vai para sempre. As frutas são selecionadas a dedo. Primeiro são bem lavadas antes de passarem para essa máquina, que separa o bagaço e as sementes da polpa. O que não serve vira adubo e o líquido vai para a embalagem. Os pacotes ficam armazenados na câmara fria e depois estão prontos para a venda. A tecnologia torna possível o processo e armazenamento, o que permite o consumo o ano todo sem perder o sabor e as propriedades nutricionais das frutas. Nós vimos aí que os investimentos em polpa de fruta estão dando certo, né? Investir pode ser a melhor opção quando se quer produzir algo melhor. Investir com qualidade, vontade e planejamento, a natureza agradece. Como é o caso de um estudo da Embrapa para fortalecer as colônias de abelhas sem ferrão e investir na preservação da espécie e ganhar com mais produção de mel no futuro. Vamos dar uma olhada? É necessário, inicialmente, que o meliponicultor verifique qual é a causa do enfraquecimento, porque não vai adiantar ele fortalecer suas colônias e a causa depois continuar agindo no meliponário e as colmeias voltarem a enfraquecer. Então, verificar se é o ataque de inimigo natural, se é alguma condição climática que está prejudicando ou se é a falta de florada no campo. Bom, assim que ele verificar isso, aí ele pode combater essa causa e começar o fortalecimento das colônias. Eu vou dar 3 técnicas aqui que ele pode usar para isso. Então, primeiro, ele pode alimentar suas colmeias, né, ou com alimento energético ou alimento proteico ou os dois, mas é necessário que ele faça isso com cuidado. A colmeia, ela está fraca, então ela não consegue se defender e o cheiro do alimento pode atrair inimigos naturais ou outras abelhas para saquear a colmeia. Então, colocar o alimento em quantidade, em pouca quantidade, para que elas consumam rapidamente.
Se ele for usar um alimento proteico que contenha pólen, principalmente, ele deve fornecer esse alimento em forma de bombom, que é aquela técnica em que ele mistura o alimento proteico com mel, faz uma bolinha e mergulha essa bola na cera derretida. E aí essa bolinha encapada com cera derretida que é fornecida para as colmeias. Então essas são os cuidados que ele deve ter para fornecer alimentação. Outra forma dele fortalecer suas colônias é colocar discos de cria nascente dentro da colmeia, sempre de abelhas da mesma espécie. Dentro das colônias de abelhas sem ferrão, a gente consegue ver discos de cria mais claros e mais escuros. Os mais escuros são as abelhas que ainda estão em desenvolvimento e vão demorar mais tempo para emergir. O mais claro são as abelhas que já estão ali terminando de completar o desenvolvimento e rapidamente irão emergir. É esse disco de cria que a gente pode colocar dentro da colmeia. Pode ser procedente de uma única colmeia ou de várias colmeias, não tem problema, colocar 2, 3 discos de cria de colmeias diferentes. E aí, em pouco tempo, essas abelhas vão emergir e já vão contribuir para fortalecer a população e com a coleta e o trabalho da colônia. Outra forma da gente fortalecer as colmeias é trocando de lugar uma colmeia fraca por uma colmeia forte. Quando a gente faz isso, as compeiras da colmeia forte que estão coletando alimento no campo, ao retornarem, entram na colmeia fraca, achando que aquela é a sua colmeia. E como elas vêm cheias de alimento, geralmente elas não são barradas pelas guardas. Então elas entram na colmeia, trazem alimento e ali elas continuam a sua vida como se aquela fosse a colmeia dela, contribuindo para o aumento da população. Então essas são 3 técnicas que podem ser usadas separadamente ou juntas, combinadas, da forma que o meliponicultor achar melhor para fortalecer suas colônias. E por hoje o programa fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!